Abrir a palavra do Senhor no livro de Atos, capítulo 18. Aqueles que nos assistem via internet podem voltar às mensagens que já foram pregadas. Nós estamos na mensagem 17. É uma pregação, exposição panorâmica. Nós não entramos nos pormenores deste livro. Estamos pregando praticamente por capítulos. E hoje chegamos ao capítulo 18, registro de Lucas, o médico amado, na segunda viagem missionária. Paulo em Corinto, a última cidade na qual ele passou na segunda viagem missionária. Estava aqui enquanto nós cantávamos e o culto era dirigido. Hoje há alguns desigrejados que consomem sermões, conferências pela internet. Alguns desses igrejados, eles na verdade dependem de igrejados. Viu quantas coisas para poder produzir esse sermão e ser publicado na internet? Um que cuida do fio, outro que cuida do som, outro que vem trocar a pilha. Então você que é desigrejado, está consumindo esse sermão, saiba que é preciso que muitos igrejados para que você siga nessa linha de pensamento. Graças a Deus pela vida de todos vocês. Vamos então, irmãos, meditar em Atos 18. Antes de ler o texto, quero fazer alguns comentários introdutórios. Essa igreja, irmãos, Presbiteriana Conquista, tem o privilégio de apoiar missionários em países onde o evangelho é restrito. Fazemos pouco, mas temos feito conforme as nossas forças. E temos aprendido, por exemplo, no DIP, algum tempo atrás, e pelos próprios missionários que vêm aqui, que é preciso muitas coisas para que a missão evangélica se torne possível. Entre elas, que é preciso para que este intento missionário seja colocado em prática: amor sincero a Jesus, certeza do chamado, uma convicção profunda de ter sido chamado para esta obra, preparo especializado no caso de missões transculturais, não necessariamente missões aqui urbanas, mas um preparo especializado. Também é preciso apoiadores compromissados. Oração contínua. Os missionários precisam de estratégias para compartilhar o evangelho. Temos visto que alguns fazem tendas, trabalham com suas mãos, estudam, mantêm relacionamento. Estratégias. Esses irmãos e irmãs precisam do encorajamento do Senhor, fé para suportar os desafios e paciência para aguardar os frutos da semeadura. Então, esses são alguns elementos que tornam possível a missão cristã e a missão evangélica, tanto transcultural em outros países como a urbana. Esta igreja nasceu de uma iniciativa missionária, em que envolveu todos esses aspectos. Jesus ordenou que pregássemos o evangelho. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura, fazendo discípulos em meu nome, fazendo-os discípulos, ensinando-os, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Irmãos, é fato que temos desafios de diversas naturezas para alcançar os nossos bairros. Frequentemente tenho falado aqui dos bairros: Parque São Lourenço, Jardim Vila Carrão, Jardim da Conquista, que nós já temos um centro lá, Jardim Santo André, já está bem, tem adiantado, Parque São Rafael, e quantos, Boa Esperança, Iguatemi, quantos bairros sem a presença de uma igreja presbiteriana do Brasil. Em quantas pessoas, e nós não estamos falando de ampliar a denominação, mas de pregar um evangelho puro, bíblico, embora todas essas regiões tenham muitas denominações evangélicas, o evangelho nem sempre é anunciado.
Então o campo está pronto para a ceifa. E nós precisamos de estratégias direcionadas por Deus a fim de cumprir a tarefa. Na sexta-feira estávamos num pequeno grupo. E depois do pequeno grupo fui levar o irmão Kaique e Leilane em casa. E comentei de uma congregação, de uma IPI que tem lá. Todas as vezes que eu vou lá, eu namoro aquela congregação. Cobiçoso. Não é. É porque eu passei e vi que estava muito vazio. Eu falei, Kaique, e aquela igreja, né? Você sabe? Ah, pastor, tá com placa de vende. Já estava perto da casa dele, vamos voltar. Placa de aluga, né? Vamos voltar. Aí estava fechado e estava sem a placa de aluga. Aí nós pedimos que o Kaique talvez vá hoje à noite lá. Perguntar como é que está a situação dos irmãos, quem sabe. Mas esse ardor não pode estar só no meu coração. Você está ocupado com as coisas do reino de Deus durante a semana? Ou só os domingos mesmo? Só os domingos a cada 15 dias? A cada 20 dias? A cada 30 dias? Eu digo isso para todas as comissões. E oficiais, junta diaconal, conselho, comissão de eventos, comissão de propaganda, comissão de música, todas as comissões. Nós só pensamos nisso no domingo? Nós temos uma grande tarefa, irmãos. Se viesse, eu contei aqui as pessoas que faltaram, se viesse hoje não teria cadeiras. Então a gente tem que mandar um grupo embora. A gente não tem que fazer oferta para aumentar esse templo aqui. A gente tem que despedir um grupo que tem igreja e formar outra igreja. É sobre isso que nós vamos falar hoje. Um coração que deseja a missão, mas que tem consciência da estratégia. O propósito da pregação de hoje é identificar algumas estratégias usadas por Paulo na expansão do evangelho na cidade de Corinto, província da Acaia. O objetivo pastoral é suprir os líderes do ministério da igreja. Música, da internet, transmissão, som e imagem, diaconia, todos. Preparar os obreiros para a evangelização. Em que sentido hoje? Para que a nossa evangelização seja eficiente. Ou seja, menor gasto, menor tempo, com melhor resultado. Quem faz administração, e quase que eu falei para o Hugo pregar esse sermão hoje. Brincando. Quem faz administração hoje vai entender que a Bíblia traz aspectos muito importantes sobre eficiência na evangelização. Os eleitos de Cristo devem ser alcançados. E quem é que fala isso? Isso, você mesmo. Não é o pastor. Vamos ler então a segunda viagem missionária, Paulo em Corinto. Irmãos, eu farei da seguinte forma essa exposição. Eu vou destacar quais as estratégias usadas por Paulo ao longo do texto, fazendo algumas aplicações e no final farei uma aplicação geral. Então, capítulo 18, verso 1, contexto. Depois disso, deixando Paulo Atenas, partiu para Corinto. Então nós estamos na segunda viagem missionária. Após deixar Atenas, que é um importante centro cultural da Grécia, província da Acaia, Paulo entra na cidade de Corinto, também da Acaia. No entanto, Corinto era de administração direta pelos romanos. Nós vamos ver daqui a pouco o nome do procônsul, do governador. Corinto era um importante centro político e econômico. O dinheiro passava por ali. O dinheiro do império passava por ali. Também tinha importância estratégica no comércio marítimo.
rivalizava com Atenas no gosto da filosofia. Eles gostavam de retórica, gostavam de um bom discurso, gostavam muito de filosofia, só perdiam para Atenas. Mas também, assim como em Atenas, eles tinham uma prática idólatra quase que incomparável. Vocês se lembram que em Éfeso, ou em Atenas, Paulo diz, passando, perceber que vocês são acentuadamente religiosos. Porque eu, passando pelas suas ruas, eu vi que vocês têm aí deuses para todos os gostos. Em Corinto era semelhante. Havia um templo de uma deusa pagã chamada Afrodite, em que havia 1000 prostitutas cultuais. Então era uma cidade idólatra. Paulo então chega nessa cidade e nós temos aqui a primeira estratégia, versículos 2 e 3. Paulo tinha o ofício e uniu esse ofício para integrar-se na comunidade. Versículos 2 e 3. Lá encontrou certo judeu chamado Áquila, natural de Ponto, recentemente chegado da Itália, com Priscila, sua mulher, em vista de ter Cláudio decretado que todos os judeus se retirassem de Roma. Paulo aproximou-se deles, e posto que eram do mesmo ofício, passou a morar com eles e ali trabalhava, pois a profissão deles era fazer tendas. Então o apóstolo Paulo une o ofício à integração comunitária. Paulo, então, trabalhava no começo do seu ministério em Corinto e pregava somente aos sábados. Seu ministério, a princípio, era de tempo parcial. Ele precisava do seu ofício para sustentar-se. E, inclusive, na carta de Paulo aos Coríntios, ele cita várias vezes que ele não foi pesado à igreja, não quis ser pesado à igreja, e que ele foi sustentado, inclusive, por outras igrejas e não pela igreja de Corinto. Paulo trabalha como fabricante de tendas em couro, um artesão, com Áquila e Priscila, que lhe permite sustentar-se sem depender da ajuda externa. Então este é um primeiro ponto da estratégia. E hoje no mundo é uma estratégia recorrente. Pessoas que saem dos seus países para países fechados para dar assistência em amor. Médico, psicólogo, jogador de futebol. Ele entra com esta finalidade social, de desenvolvimento do povo. E ele sobrevive daquele ofício. E com este ofício, ele se integra à comunidade local, hospedando-se com Áquila e Priscila. Áquila e Priscila foram expulsos de Roma. Provavelmente aqui a tese é de que eles eram cristãos, já eram cristãos, e só que eles são cristãos judeus. Paulo os encontra, tem uma unidade quanto à sua profissão, e era comum que as pessoas das mesmas profissões ficassem perto uma das outras, nas cidades. Então eles se aproximam e Paulo se insere na comunidade. Eles já estavam estabelecidos, já eram conhecidos, Paulo simplesmente se une a eles, facilitando a construção de relacionamentos. Então pensa em nós como igreja. Nós podemos integrar-se à comunidade local? Uma coisa que ainda não alcançamos e não chegamos para um trabalho específico é uma atividade de evangelização aqui, bem empenhada, Santa Bárbara, Carrãozinho, nos arredores aqui, bem pertinho da igreja. O campo está aí. Nós precisamos então pensar-nos em como nos integrar à comunidade, já que nós só viemos para aqui de domingo. A igreja está espalhada, nós sabemos. Está trabalhando. Mas esta região, esse pedaço, esse perímetro, precisa ser evangelizado. E sobre o ofício. Esta igreja começou assim.
durante um bom tempo, como congregação, o pastor foi de tempo parcial. Por quê? Porque eu escolhi, ao sair do seminário, que teria um fazedor de tendas. Trabalharia em igrejas que não teria condições de pagar no começo, até que ela se desenvolvesse. E aqui nós estamos quase lá. Essa estratégia é muito pertinente para as igrejas locais. Na cidade, em que não há condições de pagar um obreiro em tempo integral, que ele tenha um ofício, trabalhe e ofereça. Aqui não está escrito se é ideal ou não, mas é um fato. Há momentos em que uma determinada igreja nascente pode sim recorrer, por preferência, a um obreiro que tenha uma outra atividade a fim de não ser pesado à igreja. Ofício unido à integração comunitária. Pastor, então eu preciso de um ofício para ser um obreiro? Não, a Escritura não está fazendo essa exigência. Mas, implicitamente, eu sempre tenho falado àqueles que querem ir para o ministério pastoral, qual é o seu curso superior? Não tenho. Então vai fazer. Para quê? Para que ele possa ser útil à igreja em vários aspectos, inclusive economicamente. Não é uma regra, mas é um conselho, é uma prática. Aqueles que vão para o seminário sem um ofício regular, também não é pecado. Ofício unido à integração comunitária. Como nós podemos nos inserir aqui, neste perímetro urbano no qual Deus nos deu? Às vezes eu brinco que os vizinhos ficam assustados. Semana inteira isso aqui é um museu. E de semana enche, não tem lugar para pôr o carro. De onde se vê esse povo? Nós somos os desigrejados? Não. Nós somos os igrejados que estamos em atividade no mundo. Segunda estratégia, Paulo prega na sinagoga. Versículo 4. E todos os sábados discorria na sinagoga, persuadindo tanto judeus como gregos. Atuação da sinagoga. Paulo pregava aos sábados a judeus e gregos. Paulo tem uma estratégia. Ele precisa de um ponto de contato cultural e religioso. Priscila e Áquila são judeus, são fazedores de tenda. Eles pertencem a essa sinagoga. Onde é que Paulo vai pregar? Na frente do mercado? Não, ele vai pregar onde a palavra pode ter um efeito imediato. Nos mostrando que Paulo tinha percepção do tempo que ele tinha, das condições que ele tinha e do propósito que ele tinha. Estratégia. Do grego, estratégia, né? Como diria. Estratégia. Ele usou conhecimentos religiosos. O conhecimento da lei, e dos profetas para apresentar Jesus como Messias. O foco da missão da igreja é anunciar. Você pode ter pontos de contato com a comunidade social? Sim. Você pode ter pontos de contato de educação com a sociedade? Sim. Mas este não é o foco da igreja. O foco é utilizar-se desses meios, abençoar vidas, mas anunciar a Cristo, o único que pode te salvar dos seus pecados. A cruz que anula o seu orgulho, a cruz que sepulta a sua transgressão, a cruz que lhe dá a condição de ter comunhão com Deus. A cruz de Cristo. E é isto que Paulo prega. Eu nada decidi saber entre vós, a não ser Cristo e este crucificado, para que a sabedoria de vocês não se apoiasse em sabedoria humana, mas no poder do Espírito. Pregação na sinagoga
E o foco da pregação é Cristo crucificado, ressuscitado dentre os mortos, para que aqueles moradores recebessem a salvação. Depois, nós temos aqui uma outra estratégia. Ofício unido à integração comunitária, pregação em um lugar específico e também dedicação exclusiva com o apoio dos companheiros. Paulo não ficou para sempre de tempo parcial. Ele só tinha o trabalho de tempo parcial porque ele precisava sustentar-se. Mas a partir daqui, no versículo 5, ele se dedica exclusivamente com o apoio dos companheiros, estratégia. Dedicação exclusiva, ele mudou a estratégia agora. E agora ele não está mais só com Priscila e Áquila, ele tem o apoio dos cooperadores. Quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, Paulo se entregou totalmente à palavra, testemunhando aos judeus que Cristo é Jesus, ou seja, Ele é o Salvador, que veio para cancelar os pecados. Foi Ele que morreu na cruz, Ele é o Rei prometido. Por suas pisaduras somos sarados. O castigo que nos traz a paz está sobre Ele. E assim, então, eles se unem. Por que ele parou de trabalhar quando Silas e Timóteo chegaram? Porque Silas e Timóteo trazem ofertas generosas da igreja da Macedônia. Lembra? Tessalônica, Bereia e Filipos. Eles vêm com a bolsa cheia de moedas das viúvas pobres, das pessoas simples, para que Paulo pudesse dedicar-se exclusivamente à obra. Ele poderia recusar essa oferta e continuar trabalhando? Poderia, mas Paulo é um estrategista. Ele sabe o tempo que tem, a energia que tem, o público que tem, e ele quer otimizar isto. Ele recebe as dádivas, isso está registrado lá em Filipenses, dá graças a Deus e pode se dedicar inteiramente à pregação. Ele não prega mais só de sábado, ele prega também segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. O ministério integral. Então, irmãos, além disso, nós vemos a importância da integração do trabalho em equipe. Paulo também pediu que Silas e Timóteo viessem rápido. Agora veja só, potência. Paulo, Timóteo, Silas, Priscila e Áquila. Os incríveis. Áquila e Priscila serão uma grande ajuda para a missão evangélica. Paulo os citará várias vezes. Inclusive, Paulo, quando vai embora de Corinto, falou: opa, vocês não vão ficar aqui não, vocês vão comigo. E levou esse casal para Éfeso. Estavam dispostos na obra missionária. Então a missão se faz também com recursos financeiros e tempo exclusivo. E aqui, irmãos, eu tenho outro paradigma que não é só o pastor que precisa ter tempo exclusivo. Eu tenho liberdade aqui, tenho falado com os presbíteros sobre isso. Se nós pudéssemos pagar alguém profissional da música aqui, pudéssemos pagar alguém profissional para administrar as coisas administrativas, para que o encargo da palavra seja totalmente livre. Essa mentalidade de que os cristãos têm que ajudar, tem mesmo, vocês têm que ajudar, não pode encostar ao pastor, é pago para isso, então. O líder de música é pago para isso, então. O administrador da igreja é pago. Não é isso. É otimizar a fim de ganhar tempo, de focar e de alcançar mais pessoas. Só que para isso precisa grana, picha, tutu, cascaio. Que vem de onde? Do teu bolso e do meu bolso.
dedicação exclusiva, a gente tem que ter dinheiro para pagar gente que vai se dedicar exclusivamente, e apoio, irmãos, apoio dos companheiros é tão necessário para levarmos o ministério. Versículo 6, uma outra estratégia. Paulo prega, qual a resposta dos judeus? Opondo-se a eles e blasfemando, sacudiu Paulo as vestes e disse-lhes: sobre a vossa cabeça o vosso sangue, eu dele estou limpo, e desde agora vou para os gentios. Agora, Paulo redireciona o foco da missão. Coisa importantíssima para nós verificarmos. Você fica malhando em ferro frio, trabalha numa família, trabalha no local e vê que as pessoas estão rejeitando, e arduamente estão rejeitando impenitentemente, depois de muitas tentativas, o que a gente vai fazer? A nossa missão evangélica foi feita. Nós vamos para outros lugares a fim de pregar o evangelho de Deus. Quanto tempo, pastor, a gente tem? 5 anos? A Bíblia não diz. Mas o que nós vemos como princípio aqui é que chegou um ponto que eles começaram a blasfemar e dizer: não quero, não quero. Então Paulo redireciona o foco, passa aos gentios, ampliando o seu campo de atuação. Então essa é a percepção da nossa estratégia. Em que momento devemos parar de insistir, mudar o foco para alcançar os eleitos? Recentemente, o Conselho tomou uma decisão. Nós tínhamos uma reunião de oração online quinta-feira. E vimos que a igreja não abraçou. Nós vamos ficar levando aquilo nas costas até quando? Não vamos. Nós vamos para fazer outras coisas, para alcançar outras pessoas. Fiquem atentos. Nós vamos ter que redirecionar, muitas vezes, o foco. Nós estamos falando da administração da missão. Fala, pastor, mas tudo o que o senhor está falando é doutrina? A gente tem que fazer ipsis literis? Não. Nós estamos vendo que o Evangelho o livro de Mateus é um livro de prescrição. Algumas partes são, aliás, de descrição. Algumas partes são prescritivas, faça desse jeito, e outras são descritivas. Aqui Lucas está descrevendo. Portanto, a gente usa como princípio, não como regra. Desse modo, depois que ele pregou a Cristo, que é o seu foco, depois da rejeição empedernida, não deve ter demorado muito, porque Paulo ficou ali 1 ano e 6 meses. Ele ficou em Corinto. Então, entre 1 ano e 6 meses, a gente já pode ver o que vai dar. Não necessariamente. Você sabe quanto tempo demorou para nós estarmos aqui? Quase 20 anos. Mas é preciso parcimônia e ler com sabedoria os momentos de sair e os momentos de continuar. Paulo, outra estratégia: redirecionar foco quando preciso, estabelecer pontos de pregação. Versículos 7 e 8. Saindo dali, entrou na casa de um homem chamado Tício Justo, que era temente a Deus, e a casa era contígua à sinagoga. Mas Crispo, o principal da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa, e também muitos dos coríntios, ouvindo, criam e eram batizados. Paulo estabelece um ponto de pregação bem próximo da sinagoga judaica. Vocês não querem? Então nós vamos para a casa de Tício. Provavelmente um judeu, ou provavelmente como se chama? Um helênico que seguia o judaísmo, frequentava a sinagoga, foram para lá. O que eles fizeram? Um pequeno grupo, minha gente. Vamos começar aqui a orar, vamos começar a pregar o evangelho. E o que aconteceu? Deu resultado. Quem se converteu? O chefe da sinagoga, justo o chefe, o Crispo. O que o chefe da sinagoga fazia? Supervisão do serviço religioso, manutenção da ordem, administração do edifício, educação. Ele funcionava como juiz,
liderança moral e espiritual, era o chefe daquela pequena sinagoga. Simplesmente ele recebeu a Cristo. Imagina só, se Paulo estava sendo, falar, esse homem vai morrer, nós vamos pegar ele. E o que de fato aconteceu? Aumentou a perseguição, aumentou o tumulto por parte dos judeus. Crispo se converte, ele era um executivo, não só Crispo, mas sua família. E outros ali da igreja seguem o evangelho, outros ali da região seguem o evangelho. Olha só, mas Crispo, principal da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa. Também muitos dos coríntios, ouvindo, criam e eram batizados. O Senhor está abençoando a obra. O Senhor está abençoando a pregação da palavra, que é feita com estratégias, mas também com dificuldade. E assim, irmãos, que as igrejas surgem. Eu tenho preferência em dizer o seguinte: nós pregamos plantamos o evangelho. É corrente entre nós presbiterianos falar assim: vamos plantar uma igreja em tal lugar. Dá a impressão de que nós estamos preocupados em estender o alcance denominacional, que não é um erro em si, mas esse não é o foco da nossa missão. Você prega o evangelho. Pregando o evangelho, as pessoas se converterão dos seus pecados, farão sua profissão de fé em Jesus, serão batizados com água. Então, o que nasce? Uma igreja. Nós temos a missão de plantação do evangelho de Cristo Jesus. Eu queria ter capacidade de comunicar a vocês a visão que eu tenho do potencial que vocês têm. Vocês pensam, a gente é uma igreja pequena e tal. Mas Deus tem nos dado grandes tarefas. Você não tem ideia. E é porque eu também, pastor, você não fala pra gente, como é que a gente vai ter ideia? Eu estou falando. Veja só o caso da irmã Maria. Trocentas crianças ali. Você não vê isso? Você não vê o que pode ser feito? Você não vê que você pode transportar essas crianças até a igreja? Você não vê que você pode dar uma grana para quem sabe uma criança que não tem blusa? Você não pode ir lá e falar para a irmã Maria, vem aqui, irmã Maria, só com um porrete. Se a criança fizer muito bagunça, um homem grande aí, ó. Tudo isso é necessário. Mas nós estamos o quê? Essa é a visão. Essa é a visão. Paulo então estabelece um ponto de pregação e segue. Então, irmãos, ponto de pregação é mais fácil. Não é fácil. Vamos dizer, é menos difícil. Então, quando eu olhei aquela igreja lá no Jardim Santo André, é baseado em tudo isso aqui. Ah, mas nós temos dinheiro? Não. Nós temos gente? Não. Nós temos tempo? Não. E por isso nós vamos fazer o quê? Sentar e chorar? Mas eu sei que nós temos gente. Eu sei que nós temos tempo. Eu sei que nós temos dinheiro. Porque nós fomos chamados por Deus. Nós temos uma vocação de Deus. E Ele é o dono da obra. Ele só precisa de você. Porque nós podemos continuar. Por causa dessa outra estratégia que vem de Deus. Se Deus não abençoar, não adianta ter estratégia. A igreja não nasce de estratégias. Ela nasce de obediência. Só isso. Tem igrejas que nascem sem nenhuma estratégia. Por isso que eu disse, não é uma prescrição, é uma descrição.
São princípios que nós podemos usar. 9, última aqui que eu quero compartilhar com vocês, a última estratégia que Deus dá, que é confiança e proteção, confiança na proteção e direção divina. Paulo recebe uma visão de encorajamento. Teve Paulo durante a noite uma visão em que o Senhor lhe disse: não temas, pelo contrário, fala e não te cales, porquanto eu estou contigo, e ninguém ousará fazer-te mal, pois tenho muito povo nesta cidade. E ali permaneceu 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. É um dos lugares que Paulo ficou mais tempo. 1 ano e 6 meses. 1 ano e 6 meses. Há programas de plantação de evangelho de 5 anos. A JMN, Junta de Missões Nacionais, tem esse projeto. Você quer plantar o evangelho em algum lugar, para uma igreja nascer? Nós investimos e temos lá os meios que eles usam com as igrejas locais, parcerias. Então Paulo ficou 1 ano e meio ali. E ele recebe uma visão do Senhor. Hoje você não vai receber mais essa visão, mas você vai receber a revelação. Você está cansado do seu trabalho ministerial, qualquer que seja ele? Ou das irmãs que limpam? Você está cansado do seu trabalho ministerial? Fala, isso aqui não dá em nada. Essa é a palavra para você. Não temas. Pelo contrário, fala e não te cales, porquanto eu estou contigo, e ninguém poderá ousar fazer-te mal, pois eu tenho muito povo neste bairro. Por que eu disse que nós temos dinheiro, temos gente e temos tempo? Recebi uma visão na palavra de Deus. Vocês são potências na mão de Deus, mas vocês não tomaram consciência disso. Alguns de vocês estão aí esperando algo que eu não imagino que seja. E ali, por causa desse encorajamento, com certeza os judeus estavam massacrando Paulo. Falou, vou embora daqui de novo, porque eu não aguento esses homens. E ele fez isso outras vezes para poder espalhar o evangelho. Deus disse para ele, fica e aguenta. Fica e aguenta, porque eu sou contigo. E ninguém vai te fazer mal. Eu tenho muita gente aí. E Deus falou isso para muita gente na Bíblia, né? Josué, Gideão, até para quem não queria, ele falou. No caso de Jonas, eu tenho muito povo em Nínive, Jonas. Você precisa ir para lá. Confiança na proteção divina, essa visão de encorajamento. E então ele persevera no ministério e fica 1 ano e meio na cidade de Corinto. Nesse ínterim, depois dessas estratégias, o evangelho é plantado, a igreja surge. E o que acontece, como em todos os lugares até aqui, Paulo é perseguido. Quando, porém, agora concluindo, a parte da conclusão, do 12 ao 18. Quando, porém, Gálio era procônsul da Acaia, levantaram-se os judeus concordantemente contra Paulo e o levaram ao tribunal, comum, que acontecia com frequência, dizendo, este persuade homens a adorar a Deus por modo contrário à lei. Está falando do judaísmo, tá bom? Da sinagoga. Ia Paulo falar quando Gálio declarou aos judeus, se fosse com efeito alguma injustiça ou crime maior gravidade aos judeus, de razão seria atender-vos. Mas se é questão de palavra, de nomes da vossa lei, tratai disso vós mesmos, eu não quero ser juiz dessas coisas. E os expulsou do tribunal. Então, todos agarraram Sóstenes. Sóstenes é o novo chefe da sinagoga no lugar de Crispo. Crispo foi embora que se converteu.
Então todos agarraram Sóstenes, o principal da sinagoga, e o espancavam diante do tribunal. Gálio, todavia, não se incomodava com estas coisas. Mas Paulo, havendo permanecido ali ainda muitos dias, por fim, despedindo-se dos irmãos, navegou para a Síria, levando em sua companhia Priscila e Áquila, depois de raspado a cabeça em Cencreia, porque tomara voto. Priscila e Áquila eram ali parceiros de Paulo. Então, este é a conclusão. Por causa do efeito da pregação, surge o costumeiro ciúme dos judeus que vão até Gálio. Procônsul significa governador. Ele era um governador escolhido pelo Senado com autoridade romana. Sabe uma curiosidade histórica aí? Sabe quem era Gálio? Gálio era o irmão mais novo do filósofo Sêneca, filósofo romano importantíssimo, um estoico. Então hoje o Anderson não está aí, né? Mas ele era irmão mais novo do Sêneca. Então, se você vê livros aí hoje, está sendo muito lido, Sêneca, o Gálio era o irmão mais novo, era o caçula. E o Sêneca até achava o Gálio um cara legal, inteligente, ponderado. E ele foi mesmo aqui nessa questão. O que acontece, irmãos, aqui é uma bênção. Deus não disse que protegeria Paulo? Como é que ele fez isso? Abrandando as leis. O evangelho aqui de Cristo, então, pode ser pregado sem impedimento do Estado. Essa resposta implicitamente dá autonomia e tranquilidade para Paulo continuar pregando e servirá como precedente em outros lugares. Fala, outro governador romano não viu problema no que eu falei. Veja como Deus trabalha nas coisas ordinárias. Eu vou te proteger. E como Deus fez isso? Mudando a lei, usando corações de governantes para que o evangelho pudesse prosperar. Então, implicitamente, o evangelho e a pregação estão livres das questões da perseguição legal. Sendo assim, Paulo, acompanhado de Priscila e Áquila, atravessam o mar Egeu e vão para Éfeso, que é outra cidade estratégica. Então, irmãos, diante disso, nós temos que ter uma evangelização como estilo de vida. Você diariamente está evangelizando, mas também não nos é proibido ter estratégias de evangelização. Um ministro com ofício, no começo de um trabalho, um obreiro com ofício, para que ele possa sustentar-se e parcialmente dedicar-se à obra. Essa integração na comunidade, como nós podemos fazer? Falou, pastor, o que nós podemos fazer? Na verdade, já tem muitos projetos, está até no papel. Só precisa de eis-me aqui. Mas não é eis-me aqui para começar, não. É eis-me aqui para começar e terminar. Por exemplo, temos o projeto de cursos de cursos de pouco tempo, cursos práticos. O que você sabe fazer que em 8 sábados você poderia ensinar para alguém que seria útil? De sábado aqui, mandar convite para a comunidade para ensinar um ofício. Vou dar um exemplo. Não é cobrando, não. É só um exemplo. Mais fácil. Eletricista. Música. 8 sábados, vem aqui, faz um cursinho. A gente já tem até lá. Isso aí. Para atrair as pessoas, ajudá-las. No começo faz uma oração, no final faz uma oração. O projeto de esporte, alugar a quadra aqui, pegar o Itaque, viu o Ferreira, os meninos, ó, quem quer jogar bola? Aquilo ali não vai caber, gente. E no final, ora, dá um lanche, fala do evangelho. Estratégias, projetos, o campo está branquinho, vocês não estão vendo? Equipe de apoio, talvez você não vá, mas você apoie, ora.
Lá no pequeno grupo a gente precisa de pessoas com letra bonita. Para quê? Porque tem o período de oração, a gente anota as orações. E algumas... E quando sou eu que vou escrever, já viu, né? Os irmãos pensam que eu estou escrevendo em línguas. Porque não tem lá alguém que pode escrever. Apoio. Sexta-feira, os pequenos grupos estão aí. Mas você está no futebol, está na pizzaria, está no raio que eu parta. E, enquanto isso, a missão evangélica vai ficando estagnada. Nada contra pizzaria e futebol. Só não deixe de cumprir a sua obrigação de fé, que não foi eu que mandei, foi Jesus. Equipe de apoio, exame criterioso dos resultados. Aqui é presbíteros. Vamos analisar aqui quanto tempo a gente está investindo. Como é que estão os obreiros? Como é que está isso aqui? Não dá. A gente tem que mudar o foco, talvez. Anúncio da salvação em Cristo. Continuar pregando a Cristo como Salvador. Estabelecer ponto de pregação. Alcançar líderes locais. Certeza e confiança que vem do Senhor. Tenho pedido aos irmãos que orem pelo conselho. Nós estamos vivendo momentos novos no sentido de administração da igreja, de pastoreio. Os irmãos estão, nunca vi como os irmãos estão atarefados. Eu tenho dó. Atarefados com suas famílias, atarefados com seus trabalhos e tentando aí ainda administrar a igreja. Tanto isso também com os diáconos. Eu quero encorajá-los a certeza e confiança que falta gente, falta dinheiro, falta tempo, mas nós fomos chamados para isso. Confia no Senhor. Persevere no ministério. Lá eu não fui chamado para isso não. Deus está dizendo, foi sim. Não olhe para as circunstâncias, olhe para mim. Os campos estão prontos para a ceifa. Que você pegue a enxada. Que privilégio pegar a enxada e capinar. Ou pegar a foice e ceifar no reino de Deus. Que privilégio. Nossa igreja também tem sido atacada por Satanás de várias formas, tentando nos minar. E uma delas é tirando o nosso foco. Conselho, está entendendo o que eu estou falando? Tirando o nosso foco. Não podemos nos desviar do foco. O Senhor nos chamou para sermos ministros de Cristo no mundo. Não retrocederemos pelo poder do Espírito Santo e confiança na promessa de Deus. Que o Senhor nos ajude. Amém. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito e em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor,
te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, onde flui